sou a professora Fernanda, aula de História. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história do mundo, mas não sobre aquela história do mundo de antigamente que a gente conhece. A história agora do nosso novo mundo, pós-coronavírus, pós-pandemia, certo? Na verdade, a pandemia ainda não acabou, né? A gente ainda está vivendo esse processo, mas a gente já teve tantas mudanças nas nossas vidas e a gente sabe que mesmo que a gente consiga vencer toda essa pandemia, que o coronavírus vai embora de vez, nunca mais as nossas vidas voltarão a ser as mesmas, não é isso? E é sobre isso que a gente vai falar um pouco nessa aula, vamos lá? Olha só, o coronavírus está aí, chegou, né? Tomou todo mundo de surpresa. A gente não sabia com quem estava lidando, o que estava acontecendo. De repente suspendeu as aulas, todo mundo teve que ficar em casa. E a gente não sabia que doença era essa, não é isso? Mas aí com o tempo, os cientistas foram estudando e a gente foi aprendendo a lidar com toda essa situação. A vacina chegou até antes do que a gente pensava. Muitas pessoas já estão vacinadas, outras ainda estão se vacinando. A vacina ainda não chegou para vocês, crianças, mas está mais perto do que longe de chegar. E a vida aos poucos está se encaixando novamente, certo? Mas a gente viveu momentos que a gente nunca pensou que ia viver na vida. Não é isso? Tanto a gente adulto quanto vocês crianças. Olha só, falando um pouquinho sobre essa história do mundo antiga, certo? A história do mundo descreve a história da humanidade, como determinada pelos estudos arqueológicos e registros históricos. Lembra que a gente já falou sobre registros históricos em nossas aulas? O que são registros históricos? São fotos de antigamente, são documentos antigos, tudo que podia ser registrado nas épocas antigas que serve para que a gente estude o hoje, certo? Como é que a gente sabe da nossa história? Como é que a gente sabe o que aconteceu na nossa cidade, no nosso país, no mundo como um todo? Através dos registros históricos, tá bom? A história registrada antiga começa com a invenção da escrita, certo? Antes da invenção da escrita, das letras, as pessoas se comunicavam muito por desenhos, né? A gente lembra dos desenhos rupestres, que é aqueles desenhos em rochas. A história já começou a ser contada desde aquela época. Mas com a invenção da escrita é que a gente pôde ter os registros históricos e conhecer a história como a gente conhece hoje, tá? Mas aí, ó, quem é que faz essa história, professora? A história não é feita apenas pelos grandes personagens, não, que a gente conhece da história, não. Por exemplo, quem descobriu o Brasil, Dom Pedro, a história é feita só por eles? Não. A história é feita também por todos nós. Isto é, pessoas como eu, como você, o prefeito, o vereador, o deputado, o rapaz que trabalha na padaria, quem trabalha nas lojas, no comércio, todo mundo faz um pouco de história, né? Idosos, crianças, artesãos, gente com mais dinheiro, gente com menos dinheiro, mulheres e homens, todo mundo faz história junto, certo? E aí a gente para pensar agora, um mundo pós-coronavírus. O que aconteceu no mundo? Como é que o mundo vai ficar? A gente precisa entender que o mundo é novo, certo? Nada é como era antes. Tudo mudou. Mudou o jeito de dar aula, mudou o jeito de assistir aula, mudou o jeito de comprar. Antes a gente tinha que ir para uma loja comprar alguma coisa. Hoje em dia a gente pode comprar pela internet, né? Mudou o jeito de você ir para a igreja, de você assistir uma missa, de você assistir um culto. Hoje você consegue acessar a internet da sua casa e assistir ao culto, assistir a missa. Então, mudou muita coisa, certo? E é importante que a gente se prepare para o que ainda vem por aí. Porque uma coisa é certa, o mundo não será como antes, tá? O mundo mudou e aquele mundo de antes do coronavírus não existe mais. A nossa vida vai mudar muito ainda daqui para frente, tá? Mudanças que o mundo levaria décadas para passar, que a gente levaria muito tempo para implementar voluntariamente, a gente está tendo que implementar no susto, em questão de meses. Como, por exemplo, o trabalho remoto. Hoje em dia, muitas pessoas que trabalhavam em empresas, que iam para a sua empresa trabalhar todos os dias, agora trabalham de casa, certo? Não precisam mais ir à empresa. Isso era uma coisa que ia acontecer futuramente, mas que teve que acontecer na marra. A mesma coisa foi o ensino à distância, certo? Essas aulas à distância, essas aulas pela internet, era previsto que um dia pudesse acontecer, mas a gente teve que aprender de uma hora para outra, assim, ó, do dia para a noite, como é que dava aula pela internet, como é que passava aula pela TV, certo? E a gente teve que ir se adaptando com esse novo, certo? Quando a pandemia do coronavírus for superada, nascerá um novo mundo.
Um novo mundo na política, na economia, na saúde, na ciência, nas relações humanas, nas relações entre as pessoas. Muita coisa não será como antes. As crenças e valores, ou seja, tudo aquilo que a gente crê, as religiões, tudo isso vai mudar. Antes a gente valorizava umas coisas e após a pandemia a gente vai aprender a valorizar outras, né? A gente descobriu que a gente hoje pode estar com alguém, amanhã o vírus veio, aquela pessoa ficou doente e morreu e aí não está mais ali. Então isso muda a gente por dentro, certo? A gente aprende a valorizar mais as pessoas, nossos parentes, nossos amigos. As crises obrigam as comunidades a se unirem e trabalharem mais como equipes, seja nos bairros, entre funcionários de empresa, seja o que for. E isso pode afetar os valores daqueles que vivem nesse período, certo? Então, por exemplo, eu conheço comunidades que se ajudavam muito, pois quando não podiam sair de casa de jeito nenhum, principalmente os idosos, como é que eles iam sair para comprar uma verdura, para comprar uma fruta, para ir na farmácia? Então a comunidade se unia e levava aquilo para os idosos. E isso faz com que as pessoas mudem, as pessoas se sintam mais solidárias umas com as outras, tá bom? E aí eu trouxe para vocês uma leitura bem interessante, que vai fazer a gente refletir bastante, né? Como é que vai ser quando a gente voltar. E o nome do livro é Quando a Minha Escola Abrir. Muitas escolas ainda estão fechadas, não estão funcionando. Algumas já voltaram às aulas, mas a maioria, as crianças ainda estão em casa, em ensino remoto, né? E aí, quando a tua escola abrir, como será que vai ser? O que será que vai acontecer? Será que vai voltar todo mundo para a aula como se nada tivesse acontecido? Como será que vai ser, né? Vamos ler essa história comigo? Olha só. Somos crianças e há muitas coisas que nos unem. A escola é uma delas. É lá que passamos grande parte dos nossos dias e muita coisa se passa nesse sítio tão especial. Conversas que são só nossas, brincadeiras com tudo e mais alguma coisa, tarefas variadas, umas fáceis, outras complicadas, muitas aprendizagens, amores e desamores, abraços, beijos e zangas também. E muitas gargalhadas, porque adoramos palhaçadas. Tudo isso nos faz crescer e enquanto lá estamos, muito podemos aprender. Então, o texto resumiu um pouco do que acontece numa escola, né, gente? Mas certo dia, a nossa escola fechou. Nem queríamos acreditar que aquilo se estava a passar. Foi um vírus que chegou e para não nos contaminar, em casa teremos que ficar. Disse a professora, que está sempre a rimar. E até fez um esquema no quadro para percebermos melhor o que estava a dizer. Olha só, sabem qual é o jogo das escondidas, certo? O que se passa neste momento é mais ou menos assim. A partir de hoje temos um desafio com algumas regras importantes a cumprir para o vírus não nos encontrar. Jogo das escondidas Covid-19. Quais são as regras? Olha só. Temos que nos proteger do coronavírus e o melhor local para isso é na nossa casa. Temos que ser mais unidos, mas cada um no seu próprio espaço. Temos que pensar em estratégias que sejam boas para todos. Não podemos permitir que o medo e a zanga nos dominem. Temos que ser muito pacientes. E agora é hora de irmos todos embora. Repitam comigo esta frase, que será o nosso hino da turma, pediu a nossa professora. Para já em casa vamos ficar, para em breve à escola podemos regressar. Se cada um fizer o que é correto sem demora, vamos mandar o coronavírus embora. A nossa união é fundamental. Não vamos deixar este vírus fazer-nos mal. E assim foi, despedimos-nos uns dos outros, mas sem beijinhos e nem abraços. A professora explicou-nos que era importante mostrarmos carinho sem usar esses gestos. Pode usar e olhar em um belo sorriso. Ora, tentem lá experimentar, disse-nos com um brilho especial nos seus olhos. Nos próximos dias é preciso saber parar, menos a capacidade de sorrir. Tudo pode esperar, só não vale desistir. Até breve, meus amores. Cada um de nós foi para casa cheio de pensamentos e dúvidas. Como iriam ser os próximos dias? Como iríamos aprender? O que iríamos fazer? Quando foi que a minha escola fechou? Fiquei até embaralhada. Quando a minha escola fechou, não fiquei contente, mas percebi que se estava a ser prudente.
Quando a minha escola fechou, usei muito a minha imaginação e brinquei mais com o meu irmão. Quando a minha escola fechou, pensei, a matéria que eu vou perder, mas depois percebi que há muitas formas de aprender. Quando a minha escola fechou, fiquei com mais tempo para brincar, mas não me esqueci de estudar. Quando a minha escola fechou, senti-me um bocadinho sozinho, mas como estou mais tempo em casa, agora eu até cozinho. Quando a minha escola fechou, olhei pela janela e descobri muita coisa bela. Agora é tu, tá? O que sentisse quando a tua escola fechou e o que pensaste? Depois a gente vai voltar para essa atividade. Durante o tempo que passou, a professora foi estando em contato com os nossos pais e também conosco. Ainda bem que existem telemóveis e computadores, pois ajudamos-nos a estar mais perto um dos outros, sem realmente estar. Além de algumas atividades e tarefas para não nos esquecermos de tudo que aprendemos na escola. Ela também sugeriu que fizéssemos exercício físico todos os dias. Esta foi a mensagem que a professora enviou. Meninos e meninas, é preciso um tempo para trabalhar, outro para descansar e ainda outro para brincar. Tudo vos faz crescer e mesmo em casa muito podem aprender. Ler e escrever, desenhar, experimentar e inventar. Ter tempo em família e algum tempo a sós. E não se esqueçam de ligar para os seus avós. Vão ter de ser muito pacientes e nem todos os dias vão estar contentes. Mas lembrem-se que isto vai passar e à escola vamos regressar. Para os próximos dias, da minha janela eu vejo. Olhar mais pela janela e registrar tudo que vem ou ouvem através dela. Tenho certeza que vão descobrir muita coisa bela. Então a professora passou uma mensagem para as crianças e deixou uma atividade para elas fazerem. Tenta também fazer o que essa professora sugeriu. Olha pela janela e descobre tudo que vê e ouve. Se tiveres atenção, mais vais conseguir descobrir. Podes registrar e desenhar para mais tarde poderes recordar. A professora diz as coisas de uma maneira tão engraçada e bonita. Fizemos o que ela disse. Percebemos que podemos ser como as estrelas, as flores e as árvores. Nenhuma sai do seu canto, mas nem por isso não deixam de ser bela e de nos oferecer o seu perfume e o seu ar puro. Ao olhar pela janela, descobrimos muitos pormenores. Vimos as folhas das árvores a dançar e as flores a aparecer. Ouvimos menos carros e mais pássaros, e até o cão lá longe a latir. Imaginamos desenhos das nuvens no céu e imaginamos desenho das nuvens que passeavam pelos céus. Então, quando as crianças começaram a fazer a atividade que a professora pediu, começaram a descobrir coisas novas que elas não prestavam atenção antes. Tá vendo? Ó, as nossas janelas foram telas em que todos os dias a paisagem era como uma pintura, diferente, às vezes com chuva, outras com sol. Sussurrávamos palavras pelas janelas: sonho, amizade, união, confiança, cooperação, esperança e gritamos: tudo vai ficar bem! E essas palavras foram sementes, depois espalhadas pelo sopro do vento, caindo ali e acolá. E a pouco e pouco fizeram crescer coisas bonitas, muitas coisas bonitas. O certo é que nossas rotinas mudaram muito e todos em casa tiveram de se adaptar aos dias vividos de forma diferente. Combinamos em família, elaborar um plano para fazermos coisas diferentes e diversificadas durante o dia. Fizemos com que o tempo de nossos estudos coincidisse com o tempo em que os pais teriam que trabalhar. E aí, o tempo do lazer também era igual para todos. Claro que a gente preferia estar todos de férias, poder fazer grandes passeios, viajar, ir à praia. Mas apesar da saudade da escola e dos amigos, também foi bom ter os pais o tempo todo para nós. E aí, elaboramos um plano semanal. Lembra, gente, que a gente já deu uma aula sobre isso, sobre a rotina da criança, o que é que tinha que fazer quando acordar, o que é que tinha a hora de estudar, que tem a hora de brincar, que tem a hora de comer, a hora de relaxar. Então, no livrinho também, as crianças daquela escola fizeram a rotina. Acordar,
ter um bom pequeno almoço, higiene, tempo de estudo, brincadeira, certo? Então, é importante essa rotina e continua sendo, tá? Enquanto a escola não abriu, combinamos com a professora e amigos fazer rimas e sonhar com esse dia para todos nós iria ser mesmo especial. Quando a minha escola abrir, foi o título do desafio. Olha só que legal, gente. Quando a minha escola abrir, vou fazer uma coisa que muito quis, rever os meus amigos e ficar feliz. Quando a minha escola abrir, vou ouvir os meus amigos com atenção, falarem do que aconteceu com muita emoção. Quando a minha escola abrir, vou encontrar toda a gente e sentir-me tão contente. Quando a minha escola abrir, vou entrar lá e sorrir. Quando a minha escola abrir, no recreio vou brincar e saltar até me cansar. Quando a minha escola abrir, vou ouvir a minha professora, que com a sua voz acarinha todos nós. Quando a minha escola abrir, na sala vou aprender para muito saber. E aí, a professora passou uma outra atividade para eles, que era para que eles fizessem rimas também, certo? Quando a escola dele abrisse. A verdade é que não foram dias fáceis para ninguém, né, gente? Ter de ficar tantos dias em casa e esperar. Mas todos unidos fomos mais além e conseguimos nos reinventar. E tudo ficou bem. E aqui, ó, o que é que a gente vai fazer antes da escola abrir? Brincar, estudar, se alimentar bem, colaborar com os afazeres da casa, fazer exercício, tudo aquilo que a gente já conversou em outras aulas, que é importante que vocês, crianças que estão em casa, não deixem de fazer, tá bom? E aí, pessoal, gostaram da história? É interessante, né? O livrinho retrata o que a gente viveu e o que a gente ainda está vivendo nesses tempos de pandemia. Muitas crianças ainda estão em casa, ainda estão seguindo essa rotina de aulas online, de aulas pela TV, certo? E aí, ó, eu trouxe para vocês as 3 atividades que a professora passou para eles no livro. Vou deixar como desafio para vocês fazerem, tá, gente? Preste atenção, ó. A primeira atividade era: o que sentisse quando tua escola fechou? O que foi que você pensou? Você pode escrever ou você pode fazer um desenho. Quando a tua escola fechou, estava todo mundo normal, indo para aula, tudo certo. De repente, a escola fechou. Todo mundo teve que ir para casa. Então, quando a tua escola fechou, o que foi que você sentiu? O que foi que você pensou? Você pode fazer um desenho sobre isso, tá bom? O segundo desafio é o seguinte: tenta também fazer o que essa professora sugeriu. Olha pela janela e descobre o que tu vê e o que tu ouve. Você vai olhar pela janela da sua casa e você vai fazer um desenho daquilo que você está vendo. Ah, professora, eu moro no sítio, eu vejo o verde da mata, eu vejo animais, mas aí você vai olhar com mais calma, com mais atenção. Você consegue ver alguma coisa diferente? Você consegue escutar? Faz um desenho bem bonito daquilo que tu vê pela janela da tua casa. Usa a tua imaginação, tá? Lembra que as crianças do livro, até desenho nas nuvens eles viram, tá bom? E por último, você vai tentar fazer uma rima com essa frase: quando minha escola abrir, certo? Quando a minha escola abrir, e aí você vai completar a frase e vai rimar. Então, vou deixar para vocês esses 3 desafios e vou aguardar o retorno desses desafios, tá bom? Tira uma foto bem legal, manda para a tua professora que ela vai chegar até mim, tá certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, certo? Espero que todos estejam bem, que estejam animados. Está mais perto do que longe da gente voltar para a nossa escola. Mas, por enquanto, a gente ainda tem que ter cautela, tem que ter calma, ver direitinho como é que vão ser as coisas, certo? Cumprir as nossas atividades escolares em casa, as aulas online, os desafios propostos pelas professoras. Faz tudo direitinho, que quando você voltar à aula, você vai estar afiadíssimo, tá bom? Tchau, até a próxima aula.